Moradores ficaram sitiados com as ações de bandidos. Imagens cedidas pela polícia mostram os ataques, que esses ataques recomeçaram no fim da tarde de ontem na capital do Amazonas e avançaram pela noite. Os criminosos atacaram policiais, viaturas e delegacias, colocaram fogo em agências bancárias e carros pelas ruas. Houve ataques também em pelo menos 3 cidades do entorno de Manaus. A onda de violência começou depois da morte de um traficante durante uma operação policial. A Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas disse que a ordem para incendiar os veículos públicos veio de dentro da prisão onde os chefes do tráfico estão presos. Olha só. Olha isso aí. Por causa da onda de violência, as aulas em escolas públicas e particulares estão suspensas hoje em Manaus. Daqui a pouco a gente vai atualizar essas informações para você, vai mostrar como foi essa madrugada, mais uma madrugada de terror na capital do Amazonas. Bem, vamos atualizar agora como está a madrugada de violência em Manaus. Houve ataques a delegacias e agências bancárias esta noite na cidade. Várias ruas foram interditadas e o policiamento foi reforçado na capital do Amazonas. A gente conversa ao vivo com a repórter Larissa Santiago. Bom dia, Larissa. Descreve, por favor, a situação nesse momento e como é que foi de madrugada. Oi, Cavalique. Bom dia para você. Meu bom dia para você que acompanha o Hora 1. Olha, a rotina deve ser completamente diferente nesta segunda-feira, justamente por causa dessa onda de criminalidade. Assunto que o Hora 1 está repercutindo desde cedo e a gente volta a falar agora ao vivo. A questão é que por causa de toda essa violência, deve ter alteração na vida do manauara. A frota de ônibus, por exemplo, deve ficar nas garagens. As aulas das redes pública e particular estão suspensas e várias empresas devem ficar fechadas. Imagens cedidas pela polícia mostram que os ataques que começaram na madrugada de sábado para domingo foram retomados à tarde e avançaram durante a noite. Policiais, viaturas, delegacias, prédios públicos, agências bancárias e alguns carros que estavam pelas ruas foram incendiados. Houve registro em pelo menos 3 cidades da região metropolitana. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas, essa onda de criminalidade começou depois que um traficante morreu durante uma operação da polícia que foi realizada na tarde de sábado. Aqui na capital, houve registro em vários pontos da cidade. Quem acompanhou foi o Leandro Guedes. De longe, uma coluna de fumaça. O incêndio era nesses ônibus do transporte coletivo no Parque das Nações, zona norte de Manaus. A intensidade das chamas deixou marcas em casas do outro lado da rua e deixou muitos moradores assustados. Eu estava dormindo, quando eu me acordei, escutei os barulhos dos tiros. Eu pensava que eles estavam assaltando aí o povo dos ônibus. O motorista estava dentro dos ônibus, saíram pela janela do ônibus. Outros ataques foram feitos nas zonas sul, leste e oeste de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, durante toda a madrugada de domingo, 17 veículos foram incendiados. E com medo de novos ataques, as empresas do transporte coletivo recolheram todos os ônibus. Atos de vandalismo também foram registrados em Parintins. Entre os alvos, uma escola pública, veículos e uma unidade básica de saúde na zona rural. No Careiro Castanho, fogo foi ateado no prédio da Secretaria de Obras. E em Manacapuru, mais vandalismo em um prédio público. A Secretaria de Segurança Pública se reuniu para definir ações de combate aos atos. Uma delas será o aumento da presença policial nas ruas. Segundo o secretário de Segurança do Estado, o motivo dos vandalismos seria a morte de um traficante na noite de sábado em Manaus. Isso aí foi motivado em razão da morte de um traficante. A inteligência levantou que essa determinação veio dentro do presídio. Que quem for localizado dando essa ordem será solicitada a transferência deles para o presídio federal. Já